eu vou falar um pouquinho vamos falar um pouquinho sobre o iOS 9 e algumas das coisas que mudaram a nível de desenvolvimento e a nível de usabilidade também com os usuários. Não, pode deixar, faça esse exercício. Rapidamente um pouquinho sobre mim. Programo desde 2004, estou no mobile desde 2010. Justamente com o João Paulo, sou fundador da Premier Soft e também sou fundador da Caldera Games. Essa é novidade, hein? Caldera Games, em breve mais novidades. Guardou essa novidade só para anúncio. Bom, foram muitas as novidades do evento, mas eu listei algumas aqui das novidades chaves, né? A questão de multitasking no iPad, que até então a gente não tinha. Os demais aparelhos de Windows Phone e Android tinham soluções para o multitasking, que o iPad não tinha. Apple desenvolveu a sua maneira, mas desenvolveu. O 3D Touch, que é uma novidade interessante, que permite você ter uma interação a mais com o aplicativo, né? Uma nova forma de input do usuário. E também uma forma de você criar chamadas rápidas para o aplicativo. Vamos falar mais a respeito quando eu entrar no assunto. O App Search, que é uma possibilidade de você indexar informações do aplicativo. Por exemplo, você pode indexar nome de músicas, produtos. Quando a pessoa procurar pelo Spotlight, já aparece o seu aplicativo indexado com aquela informação. Novidade bem interessante. E, em geral, novas ferramentas de desenvolvimento de games, como o Gameplay, o Gameplay Kit e o Replay Kit, são basicamente extensões do Sprite Kit, que, como eu falei naquele talk, no segundo ou terceiro talk, que também tem funções interessantes a nível de interação, inclusive com o 3D Touch, e novas interações do Safari, que te permitem ter acesso a históricos do usuário, a extensões e a novas ferramentas de segurança. Começando falando um pouquinho sobre o multitasking no iPad. Basicamente são 3 novas interações que o usuário pode ter com essa função. A questão de slide over, que seria uma chamada rápida para aplicativos secundários, sem precisar fazer aquele efeito padrão que tinha até então no iOS. E o split view, que permite o usuário basicamente usar duas aplicações ao mesmo tempo. Então, aquela coisa de você poder assistir um vídeo e poder continuar no Twitter, por exemplo, que era um negócio idiota. Tinha que ficar no iPhone antes para conseguir fazer antigamente. Ou no WhatsApp. Ou no WhatsApp. Falando um pouquinho sobre esse slide over e split view. Se você for criar um projeto hoje no Xcode 7, ele já vai estar preparado para essas funcionalidades. O Xcode já cria por padrão essas funções ativas. Se você for dar manutenção no código, enfim, adaptar um projeto antigo, é muito simples também adaptar. Basta você mudar o Base SDK lá do projeto para ser o último iOS. E se você, por acaso, está dando manutenção num projeto anterior ao iOS 8, possivelmente você vai ter um load screen tipo PNG, que ele simplesmente era uma imagem de load screen. A partir do iOS 8, esse cara já virou um storyboard, load screen.storyboard. Então, caso você esteja no iOS 7 ou inferior, você vai precisar criar um load screen storyboard e associar também para a sua aplicação para ela poder suportar o slide over. E você também tem que botar todas as interfaces suportadas para ele poder interpretar aquilo e poder adaptar de acordo com a visão do usuário. Só para entender um pouquinho melhor essa questão, fazendo isso ali que eu falei, a sua aplicação vai funcionar na questão de multitasking. Não quer dizer que ela vai ficar bonita, depende de como você implementou ela. Se você usou ela baseado em pixels, definindo x, y, width height no braço, que é algo errado, hoje é algo errado, ela não vai ficar tão boa. Mas se você usar auto layout ou diversas outras maneiras que a gente já viu em docs passados de disposição de componentes de tela, o teu aplicativo vai ficar apresentável, digamos assim. Basicamente são algumas possibilidades, né, que você tem de interação, que os aplicativos vão estar ali concorrendo espaço. Então é importante você estar com seus elementos bem dispostos para ter uma usabilidade para o usuário interessante, né? E a terceira multitask, digamos assim, dessa nova versão é o Picture in Picture, o PIP, que é algo muito bom, que é basicamente você poder assistir o vídeo do YouTube, Twitch TV, qualquer aplicação de vídeo, aonde quer que você esteja, seja usando o mail, seja na home screen, qualquer lugar você consegue, é muito, muito foda.
fugiu completamente do conceito da Apple de ter a home screen só como home screen. Tem agora uma baita de uma TVzinha do lado. Dá pra colocar isso na home screen também? Sim, home screen suporta também. E a questão do PIP, para ativar o PIP é mais ridículo ainda. Você só precisa estar configurado como Base SDK do último iOS. E se você tem hoje um projeto que usa o AVKit, o AV Foundation ou o WebKit, ele já está automaticamente aceitando essa função. Pelo que eu entendi, é um botão, tá? É um botão que simplesmente você ativa e a tua view do vídeo, simplesmente ela modulariza ali para o cara. Existem outros componentes, MPEG, vídeo, enfim, tem uns outros componentes mais antigos que a Apple, na documentação da Apple, está sugerindo que se você usa esses componentes mais antigos, que você migre para a AV Foundation para você estar possibilitando o usuário de usar o PIP. Chegasse a testar isso no teu iPad? Não. Não, o meu iPad não está no iOS 9 ainda. Não está. Eu sou meio... Mas não é só nos iPads mais novos, né? Não, esse PIP ele funciona A não. partir do iOS do iPad Air 2. O meu é o Air 2. Não, tô falando do iPad 2. Não, Tem não. muita gente que Não. O meu é o Air 2. O meu funcionaria, mas A eu... partir do Air 2. Mas pelo que eu vi, não tem muito mistério. É realmente só fazer essas configurações. Ele tem uma maconha maior se você quiser fazer uma view personalizada. Quiser fazer tipo uma modularização do que você está fazendo, tipo uma moldura, ele permite fazer isso, mas daí é algo um pouquinho mais avançado. E tem um trabalhinho maior se você quiser desativar essa função. Por padrão, ela vem já ativa. Tem como desativar. Tem como desativar. É só mudar algumas propriedades do... Não é complicado não. Na verdade, é só mudar umas propriedades do AV Foundation ali, do carinha que ele já bloqueia. E agora, falando um pouquinho do 3D Touch, que é essa função aí que só vem com o iPhone 6S. O que você consegue fazer com ele? Você consegue acessar funções do aplicativo através da home screen. Você consegue usar ações rápidas pelo aplicativo, uma coisa bem interessante. E você abre um leque gigantesco aí de interação com o aplicativo, né? Seja para aplicativos de pintura com pressão, seja para ações rápidas dentro do aplicativo. Enfim, abre uma gama bem grande de possibilidades, né? E como é que funciona para você fazer... Na verdade, tem duas maneiras de você fazer ações para home, tá? Tem ações estáticas e ações dinâmicas. Eu estou abrangendo já as estáticas, que não tem tantos parâmetros, que é algo mais fácil de explicar. Você basicamente vai na sua playlist novamente, você vai definir quais são os seus shortcuts, você vai dar nomes para os caras, né? Tipo, você pode definir ícones, como mostrei anteriormente, tem uns íconezinhos na frente. O ícone, o título, o tipo e os parâmetros a serem passados. Feito isso, você tem que, obviamente, implementar isso, né? Mas antes... Não, é isso. Eu acho que eu pulei um slide. Enfim. Mas, feito isso, você pode, então, implementar o que ele vai chamar. Ele vai, determinada chamada, determinado atalho, shortcut item, vai executar determinado bloco de código. Então, você tendo isso aí no seu arquivo, ele já vai saber dizer qual que é a chamada que ele está esperando ali na playlist, né? A playlist chamou favoritar. Favoritar, então, executa tal determinado bloco de código. Uma dúvida? Ficou meio a parte mais complicadinha. E agora sim, falando da interação com o 3D Touch, antes de mais nada, de você sair fazendo qualquer chamada, é necessário verificar se o cara tem possibilidade de efetuar o 3D Touch, né? Que atualmente está usando o iPhone 6S. Essa linha aqui está errada, tá? Mas basicamente ele vai ter que verificar o Force Touch Capability dele. Se o carinha tem o Force Touch Capability, quer dizer que ele está no iPhone 6S. E como diferenciar se ele efetuou um toque padrão ou um toque forçado, digamos assim? Ele tem um carinha chamado Force. Se esse Force for maior que 1.0, é porque ele pressionou a mais do que um toque normal na tela do dispositivo. E com esse tipo de verificação você consegue aplicar daí maior força na pintura, enfim, você consegue trabalhar a força da maneira que você desejar, né? Como? Vai subindo. Se tem um limite? Eu não sei qual é o limite máximo. Deve ser de 1 a 2, porque 1.0 é o padrão, eu imagino que seja 2, não sei te dizer qual é o máximo.
mas ele tem essa sensibilidade para você explorar para diversas funcionalidades. Na documentação, a Apple fortemente aconselha você não engessar seu aplicativo com Force Touch. Você não botar uma função que só vai ser acionada pelo Force Touch. Tem maneiras de você pegar pelo tempo do tap, que você está segurando na célula, pelo double tap. A Apple fortemente aconselha vocês a não engessarem o aplicativo e darem maneiras alternativas para o usuário acessar, se não pelo Force Touch. Claro que pelo Force Touch fica mais fácil. Seria um atalho, assim, vamos dizer. Seria o botão que você vai configurar aquilo ali, e daí você pode... um atalho. O atalho seria... Um bom exemplo é o e-mail, né? O aplicativo de e-mail, se você usar o Force Touch, ele vai abrir um preview na tela do e-mail para você. Né? Então você consegue navegar com o Force Touch, né? Ao invés de você clicar, abrir e voltar, clicar, abrir e voltar. A função primária... Fazer com um toque mais... Nesse caso, eles não fazem. O e-mail faz isso? Não sei. Eles não fazem Mas porque... você está falando fora ali, né? Tô falando do- Você tá falando lá dentro na lista de e-mail. Não, na lista de e-mail mesmo. Só desse Como é que e-mail. funciona? Você aperta um pouco, digamos que vai de 1 a 2 ali. Um e-mail, ele iria aparecer para te dar uma lida rápida no e-mail. Isso. Não consegue navegar? Não, só consegue nada. Consegue ver as informações básicas. Se você apertar mais fundo ainda em cima daquele e-mail, aí ele vai abrir o e-mail propriamente. Então, esse um e-mail a gente não teria sem o iPhone 6S. A gente tem um e tem dois. Só que aí você toca e abre direto o e-mail. Na verdade, o toque seria 1.0 mesmo. Que isso aí é medidor de força, né? Sim. Seria o Exato. força. A gente teria... Não seria o caso, mas enfim, seria um estado só. Ou você clicou ou você não clicou. Agora você tem um meio clique, um clique e meio. Então você clicou mais profundamente, você forçou o cara, então você abriu um preview. Então isso dá agilidade para o usuário consultar as informações. Essa é a função primária, servir como atalho. Mas, pelo que eu vi ali, tem outras aplicações interessantes, como aquela de usar como pincel, como eu te falei. Você pode fazer um desenho mais suave, se você pressionar, você consegue fazer um desenho mais... Um risco mais largo, isso. É que na verdade eu falei isso porque tem uma biblioteca, eu não lembro o nome agora, que ela implementa na célula da TableView, se tu o toca, WordPress, segura, Uhum. aí cria tipo um layerzinho ali do que estava ali, tu pode arrastar pela tela, colocar em outras coisas. Essa seria uma das alternativas que a Apple aconselha, se você colocar um long press em cima do... É esse mesmo nome, long press em cima da célula. Para você fazer um fake Force Touch e não impossibilitar o usuário de executar alguma determinada ação. Uma grande vantagem no meio do preview ali, por exemplo, eu estou na rua, eu quero ver o e-mail, mas geralmente eu deixo os e-mails que eu tenho que responder como não lido. Então, se eu entro no e-mail, eu tenho que ir lá, procurar, marcar como não lido. Assim não, se eu consigo apertar ali o Ele não lê? e-mail, não, ele não marca como lido. Isso é útil. É só Seria legal isso no WhatsApp, né? Seria. Seria uma boa implementação. Eles implementaram algumas coisas já do iOS 9 do WhatsApp. Não sei se foi hoje ou ontem. Incrivelmente eles foram rápidos nessa, porque geralmente eles demoram. Sim, o WhatsApp geralmente é o aplicativo que mais quebra, né? Por isso que eles não atualiza. E eu ia fazer também sobre a questão do search, que é bem interessante, mas é bem complexo, e como eu deixei fazer em cima da hora, não deu tempo de fazer. Então, sendo honesto com vocês. Então, queria saber se alguém está usando alguma funcionalidade do iOS 9. Geralmente a gente trabalha com aplicativos mais legados, digamos assim, né? Pensando em usuários de iOS 7, iOS 8. Dificilmente a galera pensa em iOS 9, tão menos iOS 9 com o iPhone 6S, explorando o Force Touch no Brasil por 5 milhões de reais. Ninguém usou alguma coisa? Alguém já usou alguma funcionalidade parecida? Eu nunca tinha visto nada, vou ser bem sincero. Eu fui pesquisar e fui aprender como estava. Porque minha realidade é iOS 7 ainda, hoje em dia. Né? Tanto é que aquela questão do launch ali do iOS 8 fui descobrir pesquisando também. Porque até então era um PNG de launch e não storyboard. Agora... O PNG tem que continuar, tá? Hã? O PNG tem que Ele continua? Se você remove o PNG, o iPhone 6 ele não reconhece que tem a tela Perfeito. para o iPhone 6. Perfeito. E só a título de curiosidade, o WhatsApp utiliza o 3D Touch para você conseguir visualizar de forma rápida imagens, vídeos, links, cartões de contato e localizações que você recebe dentro do chat. Interessante. Então você não precisa abrir um vídeo e voltar, consegue dar um meio Coisa que eu mais pressionado. uso no iOS 9 é
agora é aquele negócio que ele procura meus e-mails para achar as pessoas que eu... meus contatos, sabe? Isso eu tô usando bastante, assim, tipo, eu recebo uma ligação que eu não conheço, aí ele vasculha meus e-mails e ele sabe que, pô, que é o João Paulo me ligando porque tem um e-mail meu aqui na assinatura do e-mail tem o João Paulo, né? Isso é muito legal. E ele funciona da forma inversa. Quer ligar para alguém que não tem telefone, tu pode abrir o contato, procurar o nome da pessoa e aí encontra o telefone da pessoa por base do teu e-mail. Eu acho isso bem legal, assim, eu uso quase todo dia isso. Assim. Bem inteligente. Funciona bem isso? Funciona bem, funciona com a Siri também, então funciona bem. Essa é uma outra função agora que a Siri tá, essa questão do search ali, a Siri também ganhou bastante força, né? A questão de busca com a Siri melhorou bastante no iOS 9, isso é uma implementação bem interessante. Por exemplo, se você abre seu contato, por exemplo, abrir o contato do Rodrigo, ele já vasculhou já todos os meus e-mails, tudo que fornece informações para o Spotlight, e lá aparece esse número aqui em cinza, não aparece tão destacado quanto os outros, e aí diz onde é que veio. Veio do e-mail, veio do Facebook, é bem bacana isso. Funciona muito bem. Muito bom. E realmente o PIP eu acho que é o mais interessante do iOS 9, né? Pelo menos para mim, no iPad. E o side by side ali. É interessante para produtividade. Split View. Produtividade e improdutividade, né? Pode estar fazendo alguma coisa vendo o Twitter do lado. Que você consegue, mas a questão do paper... Dá pra colocar vídeo ali, não sei. Pois é, o PIP... Não, pô, é uma boa pergunta, eu não sei. Tá. Acredito que sim. É que o PIP... Não para, não pausa um. É que o PIP, ele... os dois ficam rodando em foreground. O PIP, ele mantém o tempo todo ali, né? O Picture in Picture. Isso, pô, é bem interessante. Às vezes tu quer... eu vejo muito YouTube, muito Twitch, TV, que é ao vivo, digamos assim, tu não pode ver depois, tu não quer perder momento nenhum, daí tu abre ali, fica ali no canto, já consegue continuar fazendo o que você está fazendo. Antes você precisa abrir num dispositivo, dá. Ou multitasking, né? Depende do cara. Consegue montar ali na tela do... Tinha os layouts ali. As possibilidades de layout, né? Isso. Aí. Só a de baixo do meio é a única que o layout fica ao regular, né? Utilizando side by side. Sim. Porque ali ele utiliza como se fosse portrait. Sim, regular. Isso aí. E aí do lado ele fica como... E a questão só reforçando do auto layout, é importante que pode acontecer isso aqui, né? Se o teu aplicativo está aqui nesse canto, cara, como é que vai ficar? Tipo, com pixel, vai ficar ridículo, né? Fica muito pequeno. Então, com auto layout ou opções equivalentes, acabaria se ajustando legal. E não necessariamente é 50%, 50-50 ou 30-70%. Não, exato, o usuário... Pode arrastar e botar quanto tu quiser. Sim. Esses que são os extremos, né? Mas aí se tu tiver um aplicativo ali, por exemplo, nesse de baixo aqui, né? Se tiver um lá na direita, vamos dizer, não sei que aplicativo caberia ali, mas ele faria como se fosse responsivo, assim, Twitter. um baixo do outro, assim. Twitter. A célula do Twitter, ela... Auto layout, né? De acordo com o que você bota. Você pode diminuir fonte, pode acabar a funcionalidade. A célula do Twitter, por exemplo, ela é responsiva, ela vai começando, ela vai ficando maior. Ela fica mais alta e menos larga. Então tu teria, sei lá, uns 4 tweets aqui, enquanto aqui você teria vários. Enfim. Alguma outra dúvida, alguma outra colocação? Seria que no iPhone também. O que? O Split? Não, iPad. Não, apenas no iPad, iPad a partir do Air 2. Por conta do processamento. Nem no 6S? Nem se quiser, você Não, só iPad. Até então só Porque iPad. não faz sentido, né? Eles nem quiseram trazer isso para o iPhone. Eu entendo que fez bastante sentido quando eles apresentaram o iPadão, né? O iPad Pro. Que é uma tela ainda maior, então faz mais sentido ainda você ter multitasking, né? Deveria poder até mais de 2, né? Por exemplo, o 3, tá? Com uma planilha do Word na metade da tela, sei lá, o Safari na parte de cima e o Excel. Eu não sei se ele teria processamento para isso, tá? Porque os 3 ficam rodando na thread primária ali, então eu não sei como é que seria o nível de hardware isso aí. Mas pelo menos com dois aplicativos, um iPad Pro é show de bola. Imagino que seja, eu também não tenho um iPad Pro. Tá, mas ele é melhor que o Air 2, então... Mas o E2 já é um baita de um aparelho. Vamos ver agora com a iOS 9, né, como é que fica. Vou ver se eu instalo essa semana aí para ver como ficou. Não deu tempo. Então é isso, pessoal. Esses são meus contatos. Vou disponibilizar a apresentação depois no SlideShare. Código, porque não vou botar em lugar nenhum porque não tem código. Beleza? Obrigado.